Aprendendo com a Divina Vontade, número 50, Livro do Céu, volume 7, continuação. Vamos dar continuidade à meditação, à reflexão deste volume. E vamos pedir que Nossa Senhora nos dê as suas graças necessárias para este momento, para que possamos entender, acolher, frutificar este conhecimento na nossa vida, na nossa prática, nos nossos atos diários. Vem, Divina Vontade, reina no meu corpo, na minha alma, no meu espírito, na minha memória, imaginação e vontade. Amém. 12 de novembro de 1906. A alma dá a Jesus a habitação no tempo, e ela dá a alma, e ele dá a alma na eternidade. Continuando o meu estado habitual, estava dizendo ao bendito Jesus: quanto gostaria de te amar para ser mais amada por ti. E ele dentro de mim disse-me: amo-te tanto que nunca te deixo, e habito em ti continuamente. E eu, obrigado por sua bondade de habitar em mim, mas não estou tão contente. Estaria mais contente, me sentiria mais segura se eu pudesse habitar em ti. E ele: minha filha, no tempo tu me darás habitação a mim. Na eternidade eu te darei a ti. E deves estar contente e segura, porque aquele que habita em ti tem poder para manter consolidada e livre de todo perigo seu quarto. Então, olha aí, Jesus está nos dizendo o quê? Que aqui na terra, ele habita em nós. Não é isso? Na eternidade, eu te darei a ti. Então, na eternidade, nós habitaremos nele. Então, por enquanto, Jesus habita em mim. Eu sou um quarto, eu sou uma casa onde Deus habita. E se ele habita, ele está dizendo aqui, ele tem o poder de manter consolidado e livre este quarto de todo o perigo. De todo o perigo. Que graça, né? Que bênção. E aí, Luísa disse, eu estou contente em saber que o Senhor habita em mim, mas eu gostaria que o Senhor que eu habitasse no Senhor. E ele disse, minha filha, no tempo tu me darás habitação. Na eternidade eu te darei a ti. Então, agora nós temos que dar o quê? Habitação a Jesus. A Deus. 14 de novembro de 1906. A cruz alarga os limites do reino do céu. Minha filha, se a perfeita resignação é o sinal certo e seguro da predestinação, a cruz alarga os limites do reino do céu. Então, quando nós nos resignamos à vontade de Deus, nós estamos dizendo o quê? Que nós somos predestinados, todos nós somos predestinados ao quê? A salvação. Deus nos chamou à salvação. Todos foram chamados. Agora, com os nossos atos, com as nossas escolhas, nós vamos confirmando este chamado ou não. Eu quero ir para o céu, eu quero ressuscitar. Nós estamos dizendo todos os dias com os nossos atos. Sim ou não. E Jesus diz assim, a cruz, ela larga os limites do reino do céu. Então, quando eu abraço a cruz de cada dia, eu estou alargando os limites do reino do céu, dentro e fora de mim. Não é isso? Eu sou chamado a morar onde? No reino de Deus. E este reino já está entre nós. Quando eu aceito os ensinamentos de Jesus, quando eu abraço o que a Santa Madre Igreja nos diz, quando eu me encho de Jesus eucarístico, quando eu reconheço como meu Senhor e Rei, então eu estou alargando os limites do reino dos céus em mim.
16 de novembro de 1906. Diferença que há entre as ofensas dos religiosos e dos leigos. Então, há uma diferença, né? Vamos ver? Encontrando-me fora de mim mesma, via as muitas ofensas que os sacerdotes e as pessoas religiosas cometem, e o grande desagrado que o bendito Jesus sentia por elas. Então, eu, surpresa, disse: doce vida minha, é verdade que as pessoas religiosas te ofendem, mas a mim me parece que os leigos te ofendem mais. Não obstante, mostra mais desgosto pelas ofensas daquelas que pelas destas. Parece que é de todo olhos para olhar tudo o que fazem os primeiros, e aparentas não ver o que fazem os segundos. Olha aí, há uma diferença, e ela via que Jesus tinha um olhar mais para os primeiros, ou seja, as pessoas que eram consagradas a ele, as religiosas, os sacerdotes, do que os leigos. E ele: minha filha, tu não podes compreender a diferença que há entre as ofensas dos religiosos e dos leigos. Por isso te surpreendes. Os religiosos declararam pertencer-me, amar-me, servir-me. E eu confiei-lhes os tesouros da minha graça. E a outros os tesouros dos sacramentos, como é o caso dos sacerdotes. Agora, fingindo no exterior que me pertencem, em seu interior, se é necessário, estão longe de mim. Aparentam me amar, me servir, em troca me ofendem e se servem das coisas santas para servir às suas paixões. Por isso sou todo olhos para não deixá-los desperdiçar meus dons, meus agradecimentos, mas apesar de minhas premuras, chegam a esbanjar meus dons até naquelas mesmas coisas externas com as quais externamente parece que me estão glorificando. Esta é uma ofensa tão grave que, se você pudesse entendê-la, morreria de aflição. Paremos aqui. Então, Jesus está dizendo, está mostrando a diferença. Então, quanto mais o Senhor dá àqueles que se propuseram a amá-lo, a servi-lo, numa vida o quê? Religiosa, numa vida de consagrados, mais será cobrado, porque as ofensas são maiores. Ou seja, essas pessoas estão utilizando das graças de Deus e ao utilizarem, poderão utilizar de forma errada para servir não a causa do Senhor, mas as suas paixões. E aí ele diz a Luísa aqui, é uma ofensa tão grave que, se você pudesse entendê-la, morreria de aflição. Continuando. Em troca, os leigos declaram não me pertencer, não me conhecer, não me querer servir. E esta é a primeira coisa, que estão livres do espírito de hipocrisia. A coisa que mais me desagrada, por isso, havendo-se eles declarado, não lhes pude confiar os meus dons, embora a graça os exorte e lhes faça guerra, mas não se doou, porque não a querem. Olha aí, os leigos, muitos vão dizer o quê? Eu não quero lhe servir, não quero te seguir, não quero te conhecer. Então, eles agem ali de uma forma verdadeira, não com hipocrisia. Isto desagrada a Deus? Desagrada. Fere o Senhor? Fere. Mas não fere tanto porque eles foram verdadeiros. Né? A graça vai continuar exortando essas pessoas a voltarem? Né? Vai sim, a graça vai continuar a exortar. Voltem para Deus. Vocês estão caminhando por um caminho que não vai levar à salvação. Mas o Senhor se ofende, mas é uma ofensa muito menor do que com aqueles que disseram, não, te amamos, vamos te servir, vamos utilizar todos os dons que o Senhor nos deu em prol, né, das outras almas, em prol do reino de Deus. Acontece como a um rei que combateu para libertar os povos da escravidão na qual eram tidos por outros reis. A força de sangue conseguiu libertar uma parte desses povos e os pôs sob seu domínio, provendo-os de tudo, e, se necessário, fazendo-os habitar o mesmo quarto. Agora, de quem se desagradaria mais se o ofendessem? Daqueles povos que ficaram distantes dele, que também queriam libertar, ou daqueles que vivem com ele? Então está claro. Então, quanto mais perto nós estivermos de Deus, mais nós seremos o quê?
causa maior do seu amor e, consequentemente, poderemos ofendê-lo muito mais do que aqueles que estão distantes, do que aqueles que precisam de salvação, precisam, mas que não querem. Então, a ofensa que vem do de fora dói menos do que a ofensa que vem daquele que habita com o Senhor. Peçamos perdão e misericórdia. Por isso, nós precisamos reparar ao canto profético. Vamos parar e reparar. Às vezes nós confessamos os nossos pecados, o Padre nos deu uma absolvição, nos deu uma pena, fazemos aquela pena, mas façamos muito mais, reparemos muito mais, porque aquela talvez foi muito branda, né? E para evitarmos o purgatório, precisamos o quê? Fazer penitência aqui na Terra para evitar que entremos na eternidade e ainda precisemos ser purificados. 18 de novembro de 1906. As obras sem espírito interior e sem reta intenção envaidecem a alma. Olha que perigo. Vamos ver? Minha filha, se a um alimento se pudesse separar a substância e uma pessoa o comesse, valeria nada, mas bem serviria para inflar seu estômago. Assim são as obras sem espírito interior e sem reta intenção. Vazias de substância divina, valem nada e servem só para inflar a pessoa, assim que recebe mais dano do que bem. Que coisa aí! Olha aqui que grande ensinamento. Então, se a gente pega um alimento, tira a substância, aquilo que tem de melhor desse alimento, e só fica a casca, né? Vamos dizer assim. O que vai me adiantar? Só vai inchar o estômago. De nada me adiantou. A mesma coisa, se eu rezo, faço mil coisas, né? Mas com espírito que não tem substância aquilo que eu faço. Por que não tem substância? Porque não tem espírito interior. O que é espírito interior? A vontade de agradar a Deus, em primeiro lugar. Mais do que agradar a gente. Agradar a Deus. E sem reta intenção. Qual é a intenção aqui? Ou seja, operar com Deus, junto com Deus. A reta intenção é isso. Eu operar junto com Deus. Não basta eu querer servir a Deus, mas eu tenho que servir com Deus. Fazer minhas ações com Ele. Aí sim, terei uma reta intenção. Aí meu alimento espiritual terá substância divina. Né? Não vai ficar vazio. E aí ele diz, quando não tem isso, não vale de nada. Só serve para inflar a pessoa que mais recebe dano do que bem. É como se a pessoa dissesse assim, caminha, corre numa esteira. A gente não corre numa esteira para queimar as calorias? Corre, é como se estivéssemos correndo e não saíssemos do lugar. Que coisa terrível, né? Se esforça, faz e nada. Então, se nós não tivermos um espírito interior, ou seja, a vontade de agradar a Deus nas nossas ações, nos nossos atos, e unirmos nossas ações com a dele, aí a gente vai labutar para ter algum rendimento. As nossas ações terem algum resultado positivo. 20 de novembro de 1906. A obediência comunica à alma a força divina. Vamos ver. Minha filha, a obediência é um muro irremovível. E tal volta a alma. E não só isto, senão que para ser irremovível é necessário ser forte, robusto. E a obediência comunica a força divina. De modo que todas as coisas ante a força divina que a alma tem ficam fracos, assim que ela pode remover tudo, mas ela não pode remover nenhum. Olha aqui, quando a gente tem a obediência, qual é a obediência? Amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro passo, eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. O que é obediência? A igreja me ensina como caminhar para o céu, mas eu quero caminhar com a minha cabeça. Olha aí, já estou desobedecendo. Deus nos diz, teremos que nos alimentar dos seus sacramentos. Ah, mas eu não quero. Pego a minha estrada. O Senhor diz, se você não pegar a sua cruz de cada dia, não vai adiantar nada.
Eu não quero a cruz. Quer dizer, tudo que o Senhor nos ensina, a gente diz, não quero, não quero, não quero. Então eu não estou obedecendo. A obediência, ela é um muro irremovível. A graça está na obediência. Não adianta o Senhor me mandar chuva de graças e eu não obedeço. O Senhor fala comigo e eu não dou ouvido. O Senhor diz, olha, siga meus 10 mandamentos, eu não quero saber. Entendeu? Reze, minha filha, para você se aproximar de mim. Não rezo. Então, tudo ao contrário. Então, este muro irremovível, né? E que dele deve ser o quê? Forte, robusto. A obediência, sendo forte e robusta, ela vai comunicar o quê? A força divina. E todas as coisas não vão poder resistir a ela, porque ela é forte, ela é robusta. Olha uma alma quando ela é obediente. Ela é forte, ela é robusta. Ninguém, todos os ventos que vêm podem sacudir, balançar, né? Mas ela continua irremovível. Por quê? Porque ela está obedecendo não a ela própria, ela estava obedecendo o querer de Deus. Quem sustenta esta alma? O próprio Deus. Então nada pode resistir a ela. Nada. Ela pode remover tudo. Por quê? Porque ela está em conformidade com o querer de Deus. Então a obediência, ele está me obrigando a fazer isso. Não, Deus não quer ninguém obrigado. Deus diz, vem e segue-me. Pega a tua cruz e vem e segue-me, se você quiser, minha filha. Porque eu sou a salvação. Agora, se você não quiser, minha graça vai vir sempre lhe chamando de volta, vai, até o último dia de sua vida. A graça de Deus vai acompanhar. Mas, se você vai querer obedecer ou não, é uma outra questão. 28 de novembro de 1906. O bem de agir juntamente com Jesus. Vamos ver se tem algum bem. Tem, com certeza, né? E nós vamos já caminhando para o final, neste trecho aqui. Continuando o meu pobre estado, assim que vi o bendito Jesus, parecia que tudo se transformava em mim. De modo que, se eu respirava, sentia o seu fôlego no meu. Se eu movia um braço, sentia mover o seu no meu. E assim por diante. Enquanto isso, ele me disse, minha filha amada, veja em que estreita união estou eu contigo. Assim te quero a ti, toda estreitada e apertada comigo. E isto não creias que o deves fazer só quando sofres ou rezas, mas sempre, sempre. Se te mexes, se respiras, se trabalhas, se comes, se dormes, tudo deves fazer como se o fizesse na minha humanidade e saísse de mim teu agir, de modo que não deveria ser tu outra coisa que a casca. E rasga a casca da tua obra, se deveria encontrar o fruto. Ao rasgar a casca da tua obra, se deveria encontrar o fruto da obra divina. E isto deves fazer em favor de toda a humanidade, de modo que a minha humanidade se deve encontrar como vivente no meio das criaturas. Porque fazendo tu tudo, mesmo as ações mais indiferentes, com esta intenção de receber de mim a vida, tua ação adquire o mérito de minha humanidade. Porque sendo eu homem e Deus, em meu respiro continha os respiros de todos, os movimentos, as ações, os pensamentos, tudo continha em mim. Assim que os santificava, os divinizava, os reparava. Olha que beleza, paremos aqui. Que maravilha. Então, Luísa diz assim, Senhor, quando eu respiro, eu sinto o teu fôlego. Quando eu me movimento, eu sinto o Senhor se movimentar em mim. Aí ele disse, muito bem, porque eu quero uma união estreita, estreita, estreita. É aquele dito. Quanto mais quem muito aperta, pouco abraça. Né? Quem muito abraça, pouco aperta. Acho que é isso. É mais ou menos isso. Quem muito abraça, pouco aperta. Se eu quero abraçar Deus, eu vou ter condições? Não. Sozinha, na minha humanidade, eu não tenho, gente. Não tenho. Mas se Deus vier em mim, habitar 24 horas em mim, não só quando eu estou sofrendo, ele está dizendo aqui, nem só quando eu rezo. Eu vou estar unida a Jesus quando eu sofro ou quando eu rezo. Não, ele disse, não, minha filha, em todo o momento, sempre, sempre, quando tu caminhas, quando tu respiras, trabalhas, comes, dormes, tudo, a humanidade de Cristo deve agir em mim.
Aí ele dá exemplo, como um fruto, que quando abre aquela casca, rasga aquela casca, dentro daquele fruto tem o quê? Encontra o quê? Obras divinas. Então, minhas obras, não posso mais colocar minhas obras no meu humano querer, pronto e basta. Não. Eu tenho que agir junto com Jesus, em favor não só de mim, mas de toda a humanidade. Né? Quando ele olhar, ele vai encontrar como vivente no meio das criaturas a humanidade, a minha humanidade, trabalhando junto com a humanidade de Cristo. Mesmo nas ações mais indiferentes, gente. Num suspiro, num olhar, sabe? Num dormir, num levantar, num me vestir, em tudo. Por quê? Porque é a divina vontade agindo em mim. Agindo em mim. É um Deus, homem e Deus, né? Com os seus méritos, os méritos da humanidade de Cristo nos meus atos. Porque quando Jesus respirava, ele tinha o respiro de todas as criaturas. Quando ele se movimentava, o movimento de todas as criaturas. Quando ele agia, a ação de todas as criaturas, os pensamentos de todas as criaturas, e aí, em diante. E ele fazia o quê? Ele fazia um movimento de quê? De santificação, de divinização, de reparação de todos esses atos. Por isso, fazendo tudo com a intenção de receber de mim, teu operar, também tu virás a abraçar e a conter todas as criaturas em ti, gente. Quando a gente age operando em Jesus Cristo, com Cristo e em Cristo, nós estamos abraçando todas as criaturas, toda a criação, a redenção, a santificação. E teu operar se difundirá para o bem de todos, assim que, embora os demais não deem nada, eu tomarei tudo de ti. Então, enquanto a multidão não está nem aí para Jesus, né, não está dando nada, um só que esteja operando, não de seu divino querer, na sua divina vontade, Jesus vai buscar nesta alma tudo que ele esperava receber de todos. Que grandiosidade é isso? Meu Deus! Eu quero a divina vontade, eu preciso da divina vontade de Jesus. Eu não quero caminhar mais sozinha, eu não quero caminhar com o meu querer, não. Nem quero fazer só a tua vontade, eu quero ir além, eu quero viver na tua vontade. Então vamos terminar com o Pai Nosso, pedindo esta graça à Nossa Senhora, que é a rainha deste reino. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, do mal. Amém. Um fiat enorme no seu coração. Fiat de paz, de prosperidade e das graças divinas em abundância. Pai Jesus e o amor de Maria. Até a próxima meditação, reflexão com a divina vontade.